Bom, esse processo do Daniel Silveira, se nós fizermos uma análise técnica e tirar do caso a análise pessoal, que é o que está acontecendo, é uma análise pessoal sobre a figura do Daniel Silveira. Mas se você for analisar tecnicamente, a Lei de Segurança Nacional foi revogada. Isso é o princípio básico do direito criminal. Quando uma lei é mudada ou revogada em favor do réu, ela retroage. Portanto, se havia, que acredito que sequer havia, se havia algum crime praticado por ele, esse crime não existe mais. E, portanto, estas acusações também não persistem. Além disso, o que trouxe aqui o advogado dele a respeito das questões que foram suscitadas, agravos regimentais, discussões sobre reclamação constitucional e outras questões que precedem o julgamento de mérito, elas precisam sim ser decididas antes. Isso é princípio do direito também. Né? O que nós estamos assistindo nesse caso do Daniel Silveira é uma ação contra o Daniel Silveira, que iniciou dentro do Supremo, está sendo instruída pelo Supremo e vai ser julgada pelo Supremo. Isto também fere um princípio constitucional de quem acusa não instrui e quem acusa e instrui não julga. Isso não é. Esse é um caso que demonstra bem que há aqui uma pessoalidade muito forte em cima do caso do Daniel Silveira. Isso não quer dizer que as coisas que ele tenha dito não sejam, em certa medida, exageradas, incabíveis, mas isso também, por sua vez, está coberto pela sua imunidade parlamentar. Outros parlamentares de diferentes correntes políticas já disseram coisas muito piores. Aliás, continuam dizendo, alguns deles, coisas muito piores do que essa. Portanto, esses casos, como esse do Daniel Silveira, tem que ser tratado à luz da Constituição. Quer me parecer que um julgamento feito de forma tão pessoal, tão direta ao Daniel Silveira, acaba atingindo a própria credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Microfone, Amanda. Amanda Klein comentando o Daniel Silveira. Agora sim, vamos lá. Voltei. Eu acho que atinge principalmente a credibilidade do Congresso Nacional. O Daniel Silveira é um deputado que usa o escudo da imunidade parlamentar para cometer crimes. Esses crimes estão muito bem descritos, se não na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, mas ela foi atualizada para a lei do Estado, de preservação, de defesa do Estado Democrático de Direito. Então, esses crimes estão ali muito bem estipulados. Olha, agressões verbais e graves ameaças contra os integrantes do Supremo em 3 ocasiões, incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativos e judiciário por 2 vezes e estimular a animosidade entre as Forças Armadas e o STF ao menos uma vez. Ele virou réu em abril de 2021, ou seja, houve uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Essa não é uma perseguição do Supremo Tribunal Federal ou do ministro Alexandre de Moraes contra o Daniel Silveira, não. Houve uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, do vice-procurador Humberto Jacques de Medeiros, em que ele concordou com todas essas acusações, fez uma denúncia que foi aceita posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Daniel Silveira fez até agora foi usar o escudo da imunidade parlamentar para pegar a volta do AI-5, que foi o período mais duro da ditadura militar, fechou o Congresso Nacional, então ele usa o próprio mandato, ele foi eleito democraticamente, usa o próprio mandato para atacar a democracia e pregar o fechamento do Congresso, incitar animosidade entre o Supremo Tribunal Federal e os demais poderes. Isso não pode ser admitido numa república. A porta não está aberta para você atacar a democracia. Pelo contrário, um deputado eleito democraticamente deveria usar o seu mandato para proteger e para defender a democracia. Não é isso que o Daniel Silveira fez. E no mais, ele será julgado por todos esses ministros. A expectativa é que haja uma unanimidade ou quase uma unanimidade pela sua condenação. O Daniel Silveira ainda conta com o pedido de vistas de um dos 2 ministros nomeados pelo presidente Bolsonaro. Um deles, o Nunes Marques, que foi o primeiro nomeado, está numa situação muito mais delicada porque ele é o ministro revisor. Então, obviamente, o ministro revisor tem o ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, e o revisor, que é o Nunes Marques. Obviamente, ele teve tempo para se debruçar sobre toda essa peça acusatória, então é difícil você imaginar que ele possa pedir mais tempo para analisar. E o outro ministro, o André Mendonça, que foi nomeado, assumiu a sua cadeira no Supremo mais recentemente. Mesmo assim, ele também fica numa posição sensível, porque se trata aqui de um caso muito claro em que o Supremo normalmente se une defendendo a instituição, defendendo o Supremo Tribunal Federal. E, provavelmente ele seria mal visto pelos seus pares, mas de qualquer forma pode acontecer um pedido de vista e, se isso acontecer nesse caso, os demais ministros devem antecipar
o seu voto pela condenação do Daniel Silveira, que ficaria inelegível. Se ele for condenado pelo STF, aí sim ele fica inelegível pelos próximos 8 anos. Não conseguirá se candidatar ao Senado, que é o plano dele agora, nessa próxima eleição de outubro. Veja como é um caso de perseguição pessoal de 2 pesos, 2 medidas. Aquele deputado do Rio de Janeiro, que foi presidente da OAB, Valdir Damus, já pregou abertamente o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Vários deputados do PT e do PSOL pregam diariamente invasão de propriedade privada, né? Alguns deles, inclusive, publicam fotos do presidente Bolsonaro morto lá no caixão com flor no peito. Ou seja, essas coisas, embora sejam absurdas, e acho até que algumas declarações do Silveira também são exageradas, mas elas estão cobertas pela imunidade parlamentar. Se a imunidade parlamentar não for observada, isso é um atentado contra o exercício do poder legislativo e do mandato. Além disso, não é a fala de um deputado que coloca em risco a democracia, a fala de um deputado que faz com que poderes tenham animosidade. A animosidade que se dá entre poderes está se colocando em razão de decisões arbitrárias, de uma série de perseguições contra o presidente Bolsonaro e todo o governo dele. Isso sim é acirramento de ânimos entre poderes. Não a fala de um deputado que muita gente, inclusive, nem leva tão a sério assim. Bom, e daqui a pouco... Quer rebater, Amanda? Rapidinho, por gentileza. Não, só uma frase para dizer que a imunidade parlamentar não é absoluta. O próprio presidente Bolsonaro, antes de ser eleito presidente, havia se tornado réu no Supremo Tribunal Federal também por uma declaração sua feita, inclusive, ali do púlpito do Congresso Nacional, quando ele falou que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque era feia, né? Ele se tornou réu. Na verdade, esse processo só foi suspenso porque ele é presidente da República, ele não pode ser investigado ou condenado por qualquer ação que não aconteça durante o período do seu mandato, somente por esse motivo. E depois isso pode ser retomado. Então, existem casos... Mais um caso em que a imunidade parlamentar é afastada para prejudicar ou para perseguir gente da direita. Você acabou de citar um único caso em que isso aconteceu e que é justamente o Bolsonaro a vítima. Você achou razoável, então, Salles, a declaração dele sobre a deputada? É só uma questão do princípio. O princípio da imunidade parlamentar... Da Câmara dos Deputados. O princípio da imunidade parlamentar tem que ser respeitado. Ou tem imunidade ou não tem. O que você não pode ter é uma imunidade que serve para a esquerda dizer as maiores barbaridades, né? Atentar contra a propriedade privada, atentar contra o sistema financeiro, dizer as maiores barbaridades. Basta assistir os discursos dessa turma mais radical da esquerda para ver que eles são tão ou mais belicosos do que os discursos do Daniel Silveira. E, portanto, você não tem afastamento da imunidade parlamentar nesses casos e só tem casos em que é a direita que tem o afastamento da imunidade parlamentar. É isso que eu estou dizendo. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Não pode ter uma coisa disfarçada de devido processo legal, mas que, na verdade, é perseguição a uma corrente política. É isso que está acontecendo. Não é perseguição à corrente política. O Daniel Silveira repetiu reiteradas vezes, fez ameaças às instituições. Você não encontra esses exemplos na esquerda. Se encontrar, claro que encontra. Acabei de te dar um exemplo. O Damus, o Valdir Damus do Rio de Janeiro. Ela encontra limites. Ela não prevê o cometimento de crimes. Aqui, ele está sendo acusado por o cometimento de alguns crimes. Crimes que não existem mais. A Lei de Segurança Nacional foi declarada pelo próprio Lewandowski como inadequada. Veja só como tecnicamente está... Foi revogada e ela foi atualizada para uma lei de defesa do Estado Democrático. Vou te dar informação para você consultar aí com as fontes jurídicas que você consulta. Toda a lei que é revogada em favor do réu, aproveita ao réu. Então é a Lei de Segurança Nacional. Foi revogada, aproveita ao Daniel Silveira. Por outro lado, leis novas não são aplicadas retroativamente. Ou seja, no caso do Daniel Silveira, nem se aplica a lei que foi revogada, porque foi revogada, e ela retroage em melius, ou seja, em benefício do réu, e tampouco retroage uma lei que é negativa, é perniciosa para o réu. Esse é um princípio básico do primeiro ano da Faculdade de Direito. A lei nova que retroage em desfavor do réu, não retroage. E a lei que é revogada, esta sim retroage. Portanto, este enquadramento, pode citar, em citação disso, não tem previsão legal para que isso seja fundamento de condenação do Daniel Silveira.
em que pese a gente possa ser contra e achar que ele fez declarações exageradas, num tom equivocado, eu até posso achar também, mas o fato é que a Lei de Segurança Nacional, não existindo mais, ela retroage em favor dele. E a lei nova, essa tal nova lei que você citou, ela não retroage para atingir o réu, não retroage. Portanto, não há fundamento legal para isso. Isso é claramente uma perseguição contra o Daniel Silveira. Bom, Salles, então a gente precisa contar isso para todos os ministros do Supremo que certamente não saíram do primeiro ano da escola de direito. Esse é o argumento. Não adianta consultar um monte de juristas e eles não falarem o essencial. Sob a batuta do senhor Augusto Aras, que claramente também não passaram do primeiro ano da escola de direito, porque eles não sabem conceitos e princípios básicos. Não foi o Aras, foi o Humberto Jacques, que é o que tem sido muito duro com os bolsonaristas. Que é o braço direito. E quem fará a sustentação oral hoje no Supremo Tribunal Federal é Lindor Araújo, que foi essa mesmo que pediu para que o presidente Bolsonaro não seja investigado no caso dos pastores do MEC. Então, a gente tem que, vamos usar 2 pesos e 2 medidas, em alguns casos ela Vamos assistir a sustentação da Lindora. Agora ela é favorável. Vamos assistir a sustentação oral, então, da doutora Lindora.